pelas nossas vitórias. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Vamos com celeste, os que foram pecados. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amém. Desde pra nós nos louvamos, adoramos os crentes. Damos para o nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Glória a Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus amém. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atende nosso clamor. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus amém. Nós somente todos santos, o Altíssimo Senhor. Ó Espírito Divino, de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi levado para o céu. Depois de ter dado instrução pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas durante 40 dias. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João Batista batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, e agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceu então 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para os céus? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações, Deus se elevou
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Irmãos e irmãs, é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Se a gente prestasse bem atenção nas leituras, né, todas de domingo, né, o senhor Carlos, né, eles fazem lá o ciclo bíblico toda semana, eles leem o Evangelho, aqui na comunidade também tem o nosso grupo, ciclo bíblico, em todas as comunidades. E a gente percebe que é uma história contada, né? Eu não sei se a gente consegue perceber isso. Eu vou pegar de um tempo para cá só. Então, nós vivemos a Quaresma, 40 dias, depois nós vivemos a Semana Santa. Quaresma foi toda aquela perseguição, todo aquele momento lá de Jesus. Passamos pela Semana Santa, que são momentos de sofrimento de Jesus, onde ele se entrega numa cruz por mim, por você, por todos nós. Vivemos a Páscoa. Ele prometeu que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos, então vem a Páscoa. E aí passa alguns momentos em que Jesus aparece para os discípulos. É como não, né? Ele ainda não subiu ao céu, ele ainda está sobre a terra. Porque na realidade, né, nós somos muito medrosos, a nossa fé é muito pequena. Isso aí não é diferente do tempo lá de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles também eram medrosos. Tanto é que teve um que negou ele, teve outro que traiu. E eram pessoas que viviam, conheciam a história de Jesus. Mas eles eram fracos na fé. Eram pessoas igual a gente. A única coisa, assim, de heróico que eles fizeram foi largar a vida deles, o que eles faziam, para seguir esse Jesus. E isso também não é diferente das nossas vidas. Muitas das vezes a gente larga muita coisa para seguir esse mesmo Jesus. Só que no meio desse caminho tem um obstáculo. Tem a nossa pouca fé, tem o nosso desânimo, aquela inconstância, às vezes até mesmo agir em outra religião achando que Jesus está lá. A gente passa por essa inconstância, né, com a vida de Jesus. Então ele ainda ficou ali um período no meio dos discípulos, né? E aí, mano, você vê que tem aquela parte de Tomé, que Tomé não acredita, toca nas minhas chagas. Então Jesus ainda fica por algum momento ali, né, em espírito, né, fortalecendo, né, aqueles discípulos. E hoje, finalmente, na liturgia de hoje, Jesus é levado ao céu. Ele, né, vai para o céu, vai para estar à direita do seu Pai, vai para estar lá, né, mais perto da gente, nos fortalecendo na fé. Então, hoje a gente celebra a ascensão de Jesus. Então, tudo que ele tinha que fazer na terra, ele fez, tudo que ele tinha que fazer, ele fez, tudo que ele tinha que provar, ele provou, e agora ele vai para o céu. Só que ele não nos deixa órfãos. Né? Eu tenho o costume de dizer nas minhas celebrações que a gente tem um Deus tão maravilhoso, é um Deus que não desiste da gente. Nós somos todos miseráveis, a gente na realidade não somos merecedores das graças de Deus. Ele
O amor de Deus, independente de se a gente ama Ele ou não, o amor dele por nós é imenso. A companhia dele na vida de cada um de nós, independe se eu quero e se eu peço. Lógico que eu só vou sentir, eu só vou vivenciar, né, Jesus no meu dia a dia se eu trago Ele. Mas Ele vai estar ali do nosso ladinho o tempo todo. Jesus é aquela pessoa que caminha conosco. Se a gente pede, Ele está ali. Como nós somos livres, Ele nos deixa ali. E muitas das vezes, é nessas vezes que a gente faz tanta coisa errada, né? Porque a gente não percebe a presença dEle. Nós não pedimos, nós não exigimos que Ele caminhe conosco. E Ele nos promete o Espírito Santo. Porque Ele percebe, olha a grandeza, né? Que ainda faltava alguma coisa. Os discípulos ainda não iam se animar por eles mesmos. Então, talvez, se Jesus não mandasse o Espírito Santo dele, talvez os apóstolos fossem pessoas que vivessem, às vezes falavam de Jesus, às vezes não, iam viver com medo, às vezes não iam acreditar muito, né? E na semana que vem, com a festa de Pentecostes, Jesus sopra sobre os discípulos e sopra sobre cada um de nós o seu Espírito Santo. É Ele que nos fortalece na fé, é Ele que nos faz seguir, é Ele que nos faz desanimar. Porque, volto a dizer, pela nossa própria vontade, Beth não vinha cantar, Mário não pegaria nessa bateria, calma, ninguém tocaria, você que saiu aqui, Leila falaria não, Néia falaria não, a equipe falaria não, João Carlos não vinha, porque pela nossa própria vontade a gente ficaria em casa, lá na nossa mesmice, na nossa mesmice, na nossa mesmice. Então é o Espírito Santo de Deus que age sobre cada um de nós. Então hoje, verdadeiramente, Jesus vai ao céu, né? E de lá, junto à direita do Pai, né? Temos essa força, essa fortaleza, né? De Deus e Jesus estarem juntinhos, intercedendo por nossas vidas. Então que a gente tenha essa fé, né? Que a gente acredite que nós somos movidos por uma força maior. Somos movidos pela força de Deus, pela força do Espírito Santo. E que essa força não nos faça desanimar na fé. Dizia no início da celebração, hoje a gente vive momentos, a gente liga a televisão, né, é só coisa ruim. É só matou, morreu, foi pelado, e é dinheiro que não volta, é dinheiro que é roubado, é ar que está poluído. Então, se a gente for viver por o que a gente ouve, a gente realmente fica na nossa casa esperando a morte chegar. Porque às vezes é desanimador. Mas o que nos fortalece, o que faz com que a gente caminhe, o que faz com que a gente respire, o que faz com que a gente tenha alegria, é ter a certeza que a gente tem um Deus, que a gente tem um Jesus, que a gente tem um Espírito Santo que nos fortalece. Ele nos faz acreditar, ele nos faz ter esperança que tudo vai passar. Um dia vai melhorar. E se não melhorar aqui, que fique bom lá em cima. Só que lá em cima, para a gente ter a vida plena, a gente precisa começar aqui. O que unir aqui, você está unindo no céu. Se aqui você, né, a gente, eu e a Cláudia fizemos, né, um curso, a gente aprendeu muito, e deve ser interessante quando você morrer, Jesus falar assim para você: eu já te conhecia. Né? Pensa só que eu não precisasse apresentar Jesus, né? Eu não vou precisar ficar com Jesus, mas eu era neto, eu ficava lá na frente falando, eu tocava, eu cantava, não sei o que lá. Pensou eu chegar lá no céu e ele falar, junto com a Virgem Maria, falar assim: eu já te conhecia. E esse conhecer não vai ser, né, por eu estar aqui, por estar cantando, não, vai ser pelas minhas ações, pelo meu coração, pelo meu dia a dia, por colocar ele na minha vida. Porque se a vida inteira eu não reconheci ele como meu Salvador, depois que eu partir dessa vida, vai custar ele a me reconhecer, eu vou ter que passar por um processo maior. Então que a nossa vida seja realmente de adoração. Que a gente possa tentar ser cada dia melhor. É fácil? Não, não é fácil. Porque o mundo nos leva para as coisas que são mais fáceis. Mas que a gente possa perseverar na fé, né, e aguardar no domingo que vem, né, essa festa maior da igreja, que é Pentecostes, né, viver isso intensamente, né, e absorver esse Espírito Santo sobre cada um de nós, viver ele. Então, buscar Deus,
Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dani, você vai fazer as preces da Assembleia para mim? Tem a liturgia aqui, que vai entrar. Tá aqui, ó, Dani. Nossa resposta será: Senhor, santificai-nos. Senhor, santificai-nos. Em Jesus ressuscitado, e junto de vós, ó Pai, vós nos abriste a estrada, nosso céu. Enquanto romeiros a caminho, nós o suplicamos, rezando. Senhor, santificai-nos. Fazei da Igreja, vosso povo, a caminho, construir o reino a partir de um dia, vivê-lo plenamente conosco nos céus, rezemos. Senhor, santificai-nos. Iluminai vossos ministros para que anunciem o Evangelho, garantir a todos a nossa vida plena, rezemos. Senhor, santificai-nos. Iluminai os meios de comunicação para que construam um mundo mais humano e solidário, rezemos.